Ai, eu achei que ia ser fácil de falar. Hello, pessoas! Eu sou a Aline Rota e hoje vou contar um pouquinho pra vocês sobre um processo que eu e minha família passou ano passado. Pra quem não sabe, eu tenho uma filha com trissomia do 21, que é a síndrome de Down. E eu quero contar pra vocês como foi essa descoberta, o processo que a gente passou e quem sabe poder ajudar outras famílias aí do outro lado. Aproveitem, compartilhem, curte o vídeo e também se inscreve no canal. O nome da minha filha é Elis e ela foi uma criança muito aguardada, assim como a gestação da minha filha mais velha. Foi uma gestação planejada, então a gente esperava muito por ela. Eu já estava fazendo acompanhamento com a GO e assim que eu engravidei, iniciamos o pré-natal. E já no primeiro morfológico, que a gente geralmente faz entre 12ª semana e a 14ª semana, que é o ultrassom morfológico, que pode muitas vezes detectar algumas síndromes, principalmente síndromes cromossômicas, a gente já percebeu alterações. Estava eu e meu marido, a gente foi fazer ultrassom como fosse qualquer outro ultrassom comum e nesse momento o médico nos alertou. A Elis estava com a translucência nucal alterada e o ossinho nasal, que são um dos fatores que eles analisam nesse ultrassom. Nesse momento a gente ficou bem tenso, foi um ultrassom que demorou coisa que era para ser, sei lá, 10, 15 minutos, a gente ficou quase uma hora lá, o médico medindo várias vezes para ter certeza do que ele estava falando pra gente, e ele falou que ele não poderia dar diagnóstico de nada, era apenas alterações que ali poderiam indicar alguma coisa. Então, a partir desse momento, ele entrou em contato com a minha GO, ginecologista obstétrica, e falou que com ela a gente saberia quais seriam os próximos passos. Saindo do ultrassom, já entrei em contato com ela também. Ela falou que no dia seguinte poderia fazer uma consulta de encaixe. E lá estava eu no dia seguinte super nervosa, não sabia o que poderia ser, o que poderia vir. Por mais que a gente já está na segunda viagem, né? É tudo muito novo quando tem alguma alteração, sendo que na primeira vez foi tudo lindo e liso, assim, não teve nada na primeira gestação. Ela nos indicou fazer o NIPT. Tem dois tipos de NIPT, um deles rastreia até 4 síndromes e o outro, que é mais ampliado, ele até 6 síndromes. Então a gente optou de fazer esse ampliado, mas na verdade ele só rastreia, né? Ele não detecta com certeza, ele não dá o diagnóstico, por isso que ele é não invasivo. Resolvemos fazer, demorava, se eu não me engano, 15 dias para ficar pronto e foi 15 dias angustiantes, porque poderia ser, né, qualquer uma dessas síndromes que a gente tinha ali como no exame e poderia também não dar em nada, né? Então comecei a pesquisar mil coisas, vi vários artigos de mães que falaram que tinha alteração no ultrassom morfológico e na hora que fez ou o NIPT ou um exame invasivo não deu nada e depois o bebê também nasceu super bem. Então no fundo eu tinha essa esperança da Elis não ter nada, né, no resultado do exame. E junto com esse exame viria também a sexagem fetal, né, que então a gente ia saber qual seria o sexo, né, que a gente ainda não sabia. Então foi uma angústia assim muito grande de 15 dias esperando qual seria o resultado desse exame. Esse exame ficava pronto numa quinta-feira, 5 horas da tarde. Então foi um dia muito tenso, a gente estava esperando muito dar esse horário. Comecei a olhar no computador, meu marido trabalhando, comecei a olhar no computador e nada, e o resultado não aparecia. Passou meia hora e nada. Aí a médica que estava me acompanhando no pré-natal entrou em contato comigo, que ela estava internando, porque ela ia fazer um procedimento, e ela falou: Aline, eles mandaram o resultado para mim, para eu passar para você, então você não ia conseguir abrir mesmo no computador. Só que eu estou ocupada, estou no hospital, não vou conseguir te atender agora. Eu falei: não, doutora, pode me passar por telefone, não tem problema nenhum. Já estou aqui, né, nessa angústia, não tem problema. Ela: tem certeza, a gente pode dar um jeito. Eu falei: não, pode me contar agora. Aí, como veio essa notícia do laboratório passar para a médica primeiro, eu já imaginei nesse momento o que seria, né? E aí ela me contou que a Elis tinha 96% de ter síndrome de Down. E pra mim essa foi a notícia. Ela falou que já ia liberar pro laboratório, liberar pra gente. E aí quando eu abri no computador eu vi que era uma menina, né? Foi um baque assim, eu chamei meu marido. Ai, eu achei que ia ser fácil de falar. Não imaginei que eu ia ficar emocionada, mas
né, faz um tempo eu achei que estava tudo bem para conversar, mas às vezes a gente fica ainda um pouco sentido assim de tocar no assunto. Foi um dia muito difícil receber essa notícia. Naquele momento chamei meu marido, que estava trabalhando, ele parou, né, as reuniões dele, e a gente sentou e agora o que vai ser? Isso aí é certeza mesmo? Aí eu pensei, pô, 96% de chance é muita chance, então a gente já considerou que era 100%. A médica em questão tinha falado pra gente, já tinha deixado comigo um telefone de um fetologista em São Paulo, Dr. Maurício, para se caso fosse positivo para alguma síndrome, pra gente procurar esse Dr. Maurício. Naquele mesmo instante, já liguei para esse número que ela tinha deixado com a gente, consegui ainda falar com a secretária, mesmo sendo no final do dia, e conseguimos o encaixe pro dia seguinte também, numa sexta-feira, na hora do almoço. Eu lembro que eu desliguei o telefone, já queria ligar pra minha mãe, que a primeira coisa é a gente querer contar pra mãe, né? E a hora que eu fui ligar pra minha mãe, eu não conseguia falar. Eu só chorava, e minha mãe começou a chorar do outro lado, falou pra eu me acalmar, que na hora que conseguisse qualquer coisa era pra eu escrever pra ela. Aí eu desliguei o telefone e escrevi. Falei, mãe, é uma menina, né, a Elis, que já tínhamos escolhido o nome, e ela tem síndrome de Down. Foi uma noite assim, a gente, né, não conseguia ficar calmo na frente da Margot, porque eu tenho a Margot que tem 6 anos, e ela não entendendo nada. Enfim, gente, foi super difícil. No dia seguinte, deixei a Margot com a minha mãe pra ela ir pra escola, e a gente foi para São Paulo. Conhecemos o Dr. Maurício, excelente médico, super profissional e humano. Nem quis olhar os nossos exames que a gente já tinha, que eu levei, e ele já foi direto fazer o ultrassom dele, que é um ultrassom muito mais detalhado. E naquele momento, a Elis muito pequenininha, não lembro dizer quantos centímetros ela tinha, mas ele já conseguiu detectar uma CIV de 1 milímetro. Era uma cardiopatia congênita, que chama comunicação intraventricular, que é CIV. O mundo do meu marido acabou naquele momento, ele não estava entendendo, e eu assim, tudo bem, né? Síndromes podem vir com algumas alterações, podem vir com muitas alterações. E uma CIV, vamos dizer assim, estava tudo bem, que é uma cardiopatia até que simples hoje em dia para se resolver. Mas foi difícil, aí aquela conversa ali com o médico, ele explicando várias coisas, meu marido tentando entender o que estava acontecendo, que para ele era tudo muito novo. Eu, por ser da área da saúde, caía a ficha mais rápido, então, né, entendia mais rápido o que estava acontecendo, mas também era muito difícil aceitar algo comigo acontecendo. E também foi um dia doloroso ali, entender que a Elis estava chegando pra gente com uma cardiopatia além da síndrome de Down. Quando eu engravidei, dessa vez estava muito na moda a história da revelação do sexo. Mas eu não tinha ideia, não tinha vontade de fazer nada muito grande, mas eu pensava em fazer pelo menos pela Margot, algo na praia, alguma coisa mais íntima, pra fazer essa brincadeira pra Margot descobrir qual era o irmãozinho que estava vindo. E aí, como a gente descobriu tudo, né, meio atropelado e veio o sexo junto, eu pensei, como que eu vou falar pra minha filha, como eu vou fazer essa revelação pra Margot, né? Porque a Margot, eu explicar uma síndrome pra ela não ia ser algo simples. Então, eu pensei em fazer a revelação do sexo só nós 3 ali em casa e pra Margot, né? Então, isso foi numa sexta que a gente foi no médico. Eu já queria fazer logo isso pra Margot, porque a gente ia começar a falar da Elis pelo nome, né? Falar dela, falar a nenê. Então, a Margot já precisava saber logo. Aí no sábado eu bolei lá uma tinta rosa, vendei os olhos dela e fiz ela pôr a mão na tinta sem ela ver a cor e pôr na minha barriga, e a gente fez, tem fotinho pra vocês, desse dia da revelação do sexo pra Margotzinha ver. Ela ficou muito feliz, a gente fez a foto pra eu postar no Instagram, porque, né, não tinha postado nada ainda sobre questão de síndrome, mas eu queria postar sobre a revelação do sexo, e eu estava com uma cara, gente, muito inchada de choro, acho que 3 dias chorando. Essa foto, eu confesso que eu dei uma editada para tampar minha cara de choro e parecer que estava tudo bem. E na verdade estava, só que a gente estava passando por um processo muito íntimo nosso naquele momento e não dava pra gente expor. Eu faço terapia, hoje vai fazer 4 anos que eu faço terapia. Eu acho que por conta dessa questão de autoconhecimento que eu venho tendo todos esses anos, eu consegui, naquele final de semana, saber o que
que eu tinha que fazer para melhorar isso na minha cabeça, para aceitar melhor. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi procurar uma mãe para conversar. E essa é uma dica que eu deixo para vocês, se vocês estão passando por algum processo parecido. Converse com alguém que já passou por algo. Eu lembrei de uma família que tem amigos em comum, pedi para essa minha amiga o contato dessa mãe, que eu tinha, né, era amigos em comum, eu sabia quem era, mas não tinha amizade. Na segunda-feira de manhã, a gente passou a manhã inteira conversando por áudios gigantescos no WhatsApp, e foi a melhor coisa que eu fiz. Obviamente, chorei bastante, ela chorou, ela do outro lado também, mas foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. A gente conversou bastante, ela me aliviou muito a tensão, ter conversado com ela. Passei pro meu marido todas aquelas angústias que eu tava tendo, conversando com ela também, e ele também foi ficando mais calmo com essa questão. Passou dias pra gente conseguir conversar com gente de fora sobre isso, acho que até mais de um mês, assim, pra gente conseguir tocar no assunto sem ficar emocionado. Porque vocês viram, né, que eu ainda me emociono falando. Porque realmente é um processo muito difícil. Pode parecer que não pra quem é de fora, mas quando é com a gente, é complicado. Porque assim, a síndrome de Down especificamente é uma criança comum, né? É a síndrome mais comum que a gente encontra. Porém, gente, vem muita coisa junto com isso. Vem além dessas questões que pode vir alterações anatômicas, alterações de saúde. A questão do preconceito, a gente sabe que infelizmente ainda é muito grande. E tudo que ela vai passar de dificuldade na vida, as terapias e tudo mais. Então tudo que a gente pensava era por ela, por tudo que ela ia passar e vai passar. Então foi um processo difícil quanto a isso. Mas a partir do momento que a gente foi conseguindo conversar com outras pessoas, e falando, eu percebi que quanto mais a gente falava, mais fácil ficava de entender o que estava acontecendo. E só para finalizar para vocês, quando eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida pela cardiopatia da Elis, porque a síndrome é ela, né? A Elis tem a síndrome, isso aqui não tinha como a gente mudar e a gente queria ela assim, mas a cardiopatia poderia ser diferente. E quando eu fiz o primeiro eco fetal, que é um exame cardiológico do bebê, a Elis não tinha mais nenhuma CIV. Então, a gente ficou muito feliz porque ela tinha evoluído até 3 milímetros e quando chegou o dia do eco, que eu repeti o eco mais 3 vezes, mais 2 vezes, aliás, fiz 3 ecos para ter certeza, ela não tinha mais a comunicação intraventricular, que é a cardiopatia. E a Elis, graças a Deus, nasceu sem cardiopatia nenhuma. Então, a dica que eu deixo para vocês é quando vocês tiverem a notícia de algum diagnóstico, seja ele qual for, converse sobre ele. Procure saber, claro, a parte médica é super importante, mas procure conversar com outras mães, procure na internet, onde for, se você não tiver ninguém conhecido ao alcance, mas procure falar. Fale sobre a sua angústia. Coloque para fora, porque quanto mais a gente fala, mais fácil vai ficando de entender o que está acontecendo. E hoje, a Elis é essa boneca que eu vou deixar a foto para vocês e é o nosso amor lá de casa. É a menina que transborda amor dentro de casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve agora, compartilhe com outras mães e não se esqueça de curtir o vídeo. Até a próxima. Pode ser? Ai, que gostoso! Pronto. Agora, faz ela por mãos pra frente. Isso. Aí você vai ter que pôr na pança da mamãe. Ai, meu Deus, ai, que ódio! Aí fala, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu não quero falar. Tá bom. Tira a venda agora. Não gosto de tirar. 1, 2, 3 e... É menina! É irmãzinha! E aí, tá feliz? Tá chegando a sua irmã, filha! Tudo bem? Dá um abraço no papai. Ah, filho Kika! Nós vamos ter...